Se vocês pudessem realizar um desejo, qualquer desejo, até mesmo aquele desejo que enche o seu coração de esperança, que te salve de algum destino cruel, mas em troca, você receberá a mesma quantidade equivalente em desespero, e sua vida se tornará um pesadelo. Você aceitaria? Se sim, então espero que realmente deseje algo que vale a pena. Antes de começar esse vídeo, eu preciso contar a minha história com Madoka Mágica. Então, vamos voltar 7 anos atrás, em 2018, onde eu, na época, um mero adolescente com Netflix, estava começando a adentrar no mundo dos animes e também prestes a me tornar uma pessoa esquisita. Nessa época, eu já tinha um conhecimento mínimo acerca de animes de Mahou Shoujo, como Sailor Moon, Sakura Card Captors, e é claro que eu caí nesse bait que é a Madoka Mágica. E ele veio para quebrar esse padrão de garotinhas mágicas. E só mais um breve contexto aqui, Mahou Shoujo é um tema de anime e mangá mais voltado para o público feminino, em que garotas têm poderes mágicos e lutam contra alguma coisa. Usando um termo genérico aqui, elas combatem o mal. Madoka Mágica é um anime de 12 episódios e ele foi criado pelo grupo Magical Quartet, composto obviamente por 4 pessoas. O diretor Akiyuki Shimbo, que tem no seu currículo diversas obras como os arcos de Monogatari, Sangetsu no Lion, Nisekoi, entre uma porrada de animes. Também temos o roteirista, o Gen Oroboshi, um homem que faz um monte de homem marmanjo e barbudo entrar em choque na produção desse anime, e ele também escreveu uma prequel para Fate Stay Night, vulgo Fate Zero, e também é aparentemente o criador de Psycho Pass. Depois temos o produtor Atsuhiro Iwakami, que trabalhou em uma cacetada de coisa como produtor, como Shigetsu Kimi no Uso, vulgo Your Lie in April, que inclusive vai ganhar uma dublagem junto com Madoka, Boku Dakegai Naimachi, vulgo Erased, e Sword Art Online, pra manchar o currículo dele, várias outras seasons de Fate, entre outros animes. E por fim, mas não menos importante, o Miyaoki, que é o criador dos designs das personagens do anime. Esse tem um currículo um pouco menor, mas foi ele quem criou o Hidamari Sketch, e trabalhou em alguns animes como desenhista principal, como Nisekoi, Sangetsu no Lion, Nissu Monogatari, e entre outros. Olá, eu sou o Ishido da edição, e eu vim aqui só pra falar que eu cometi uma pequena gafe. O Miyaoki, na verdade, é uma mulher, e eu peço perdão por esse erro. Onde eu quero chegar aqui é que a produção dessa obra é de uma galerinha que já sabe o que faz. Connection terminated. Antes de eu continuar, eu tenho que avisar, esse vídeo tem spoilers do anime e também do mangá, que é uma adaptação do anime. Então siga pela sua conta e risco. Deixa o like aí também, se inscreve, não vai custar nada. Se vocês quiserem, assistam meus outros vídeos aí que eu também postei. Só tem 2. End communication. A história de Madoka, ela se passa aparentemente em um mundo normal, como o nosso, com a protagonista, Madoka Kaname, vivendo a sua vida normal e até sonhando com uma garota de cabelos negros e lutando contra uma coisa. Seja como for, a base de Mahou Shoujo é a antítese entre bem e mal. E aqui temos as garotas mágicas e as bruxas. As bruxas são equivalentes ao mal desse mundo. Elas são criaturas que afetam os seres humanos ao seu redor através do beijo de bruxa. E elas causam acidentes, mortes e até mesmo faz as pessoas se desviverem. E é aqui que entram as garotas mágicas, que são meninas adolescentes que ganham poderes mágicos após fazerem contratos com o Kyubey, que é essa coisinha fofa. O contrato dele consiste em ele realizar um desejo da garota, mas em troca, as meninas que fazem o contrato com ele têm a tarefa de derrotar as bruxas. E quando o desejo é feito, uma joia da alma nasce, que é a fonte de poder das garotas praticamente. Eventualmente nesse vídeo irei chamar de pedra da alma ou então Soul Gem. Quando derrotadas, as bruxas elas soltam uma semente de rancor, que é usada para limpar as pedras das garotas, que vão ficando escuras com o uso da magia. Com elas limpas, o uso da magia é mais forte. Ainda falando sobre as bruxas, elas criam e habitam os labirintos, que é um local que está entre a realidade e o ilusório. Eu não sei explicar muito bem, mas aqui vai o meu primeiro elogio desse vídeo. Eu adoro a estética dos labirintos. Eles misturam elementos do traço do anime mesmo com
com uma estética mais surreal. Alguns parecem que tem elementos tirados de recorte de papel. Tudo isso dá um visual muito bizarro pro lugar, mas no sentido bom. E combina pra caramba, dá um contraste do cacete com as garotas. Essas que são desenhadas de uma maneira mais fofa. O meu único problema aqui com os labirintos é que eles são muito poucos. Tem poucos labirintos que aparecem no anime. Agora, indo para as personagens, temos aqui 5 garotas principais. A protagonista, como já foi dito, Madoka Kaname, uma estudante comum, gentil e amigável de 14 anos. Sayaka Miki, que é a melhor amiga da Madoka praticamente, sendo também uma garota de 14 anos. Mas essa daqui, ela tem bem mais um jeito mais moleca de ser. E ela tem um forte senso de justiça. A Mami Tomoe, que é a veterana e mais experiente das garotas, e que nos apresenta todo esse sistema de bruxas e contrato junto com o Kyubey. E ela também salva a Madoka e a Sayaka de uma bruxa no começo do anime. Homura Kemi, que é uma garota misteriosa e é quem aparece lutando naquele sonho da Madoka no começo do anime. E depois ela vai até ela com uns papos meio torto. E por fim, Kyoko Sakura, que é uma garota mais egocêntrica e egoísta e que eu acho que em questão de design, essa é minha personagem favorita. Mas em termos gerais, eu gosto de todas elas. A partir daqui, eu irei falar das personagens em uma ordem que eu acho melhor e que vai ser mais coerente pro vídeo. Então, vamos começar pela Mami. A Mami é responsável por fazer esse anime mostrar o que ele é de verdade, e não apenas explicar o sistema de poderes e as bruxas. Ela também serve de escada para Sayaka e para a Madoka. A Mami, ela virou uma garota mágica depois de sofrer com um acidente de carro. Os seus pais morreram e ela estava à beira da morte. Até que o Kyubey de repente aparece e com pouco tempo e no meio do desespero, ela faz um pedido para ser salva. A Mami, ela até faz questão de orientar as suas calouras a tomar cuidado com seus pedidos e que peçam algo que realmente vale a pena, por causa do seu desejo, entre aspas, egoísta. Eu não posso muito culpar ela porque realmente era uma situação de desespero. Ela não teve tempo para pensar. Dito isso, chegamos ao episódio 3, onde a Mami e a Madoka, elas estão em um labirinto e em uma conversa sobre o que desejar vindo por parte da nossa protagonista, a Mami começa a desabafar sobre a sua vida, sobre o seu desejo e sua solidão que ela sofre desde que ganhou seus poderes. Ela é alguém que finge ser durona, mas no fim das contas ela não tem ninguém para estar ao seu lado em seus momentos de tristeza ou então de medo, sempre se encontrando chorando sozinha. Mas dessa vez ela não estava mais sozinha e ela percebeu naquela conversa e até fica feliz pra caramba. Entre aspas, eu tenho amigas ao meu lado para enfrentar qualquer coisa. E esse é um belo momento de poder de amizade. Mas tudo isso acaba logo depois da tão famosa cena aparecer, mostrando a verdadeira natureza do universo de Madoka Mágica. Mami é brutalmente morta, tendo sido decapitada, justamente após conseguir ter forças para encarar o seu sofrimento. A end do anime nos episódios 1 e 2, elas são uma coisa. É uma música chamada Matashita, que é toda fofinha, com uma voz mais leve, cantada pela Madoka, mas com uma letra no mínimo esquisita. Só a letra ela se refere a uma pessoa que se sente solitária. Os japoneses, eles têm uma mania estranha de escrever músicas com voz e batida toda fofinha, mas com uma letra totalmente bizarra. Como por exemplo, temos esses trechos aqui. Digo até logo e despeço. Finjo sorrir e me sinto triste. Na verdade, queria conversar com você mais um pouco. A Mami, ela aparece muito pouco no anime. Meros 2 episódios se você desconsiderar o primeiro episódio, que ela aparece só por alguns segundos. Mas sinceramente, foi o suficiente e ela cumpriu o seu propósito. A atmosfera do anime a partir daí se transforma por inteira. Apesar de ainda manter suas cores de certa forma bem vibrantes, elas vão ficando cada vez mais fracas, mais cinzas. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E agora vamos falar sobre Sayaka Miki. E também irei mesclar aqui a Kyoko, já que as duas têm uma ligação de carne e unha praticamente. E de certa forma até mesmo meio homoafetiva. E também algo a se complementar é que uma é a antítese da outra. A Sayaka aqui é responsável por revelar 2 dos maiores plot twists do anime. Ela se torna uma garota mágica depois da morte da Mami e utilizou seu desejo para curar o seu amigo de infância.
o Kamijo. É um nome bem fácil de fazer piada no português, inclusive. Por quem ela gostava muito, algo além da amizade. E em contrapartida, surge a Kyoko, uma garota que está sempre comendo algum doce e que é egoísta de certa forma, e que vive apenas para si mesma, com uma filosofia de certa forma até hedonista. A Kyoko, ela resolve vir para a cidade de Mitakihara para tomar posse dos territórios da Mami. E claramente, ela meio que sente que a Sayaka é um empecilho no seu caminho, o que eventualmente vai acabar por criar conflitos tanto por conta dessa questão territorialista, quanto por conta da diferença de ideais delas. Uma é uma justiceira e a outra tá pouco se fudendo para os outros praticamente. Seja como for, em um desses conflitos, no momento em que elas começariam a lutar, a Madoka interfere e joga a Soul Gem da Sayaka longe em um caminhão que estava passando ali, para que ela não conseguisse se transformar em uma garota mágica. E é aí que uma bomba cai sobre aquelas garotas. Para se tornarem garotas mágicas, suas almas são arrancadas de seus corpos e armazenadas na Pedra da Alma. E a Sayaka, ela acaba caindo ali no chão, morta momentaneamente, só voltando à consciência quando a Homura recupera a sua Soul Gem. Sinceramente, pode até ser algo meio óbvio, a Soul Gem, a sua alma está ali, mas sinceramente, se você considera os padrões de Mahou Shoujo da época, isso aí era uma bomba até mesmo para os telespectadores. Enfim, isso mexe muito com a Sayaka, que fica mal pra caramba, afetando até mesmo a sua autoestima. Ela se sentiu um zumbi, um corpo morto. De qualquer forma, a Kyoko, ela aparece pra conversar com ela. Talvez dê pra dizer que isso até mesmo é um momento de sororidade. 2 vezes seguidas que eu falo de sororidade nesse canal. E aqui somos apresentados para um dos backstories favoritos meus. A Kyoko, ela começa a contar sobre o seu passado e como se tornou uma garota mágica, através de uma estética linda de um teatro de fantoches, num estilo próprio, que é diferente do traço do anime. Seu pai no passado era um pastor de uma igreja e em certo momento começou a pregar coisas que não estavam na Bíblia. E então, as pessoas elas pararam de vir nas suas pregações e ele foi excomungado, levando a família a passar por momentos bem difíceis. Foi então que, no meio da sua angústia, o Kyubey aparece e oferece um contrato para Kyoko, que deseja que as pessoas ouvissem o seu pai, o que de início dá certo. As pessoas começam a vir aos montes para a igreja de seu pai, mas isso vai por água abaixo quando ele descobre a verdade, e ele começa a acreditar que a sua filha era uma bruxa que vendeu a alma para o diabo, o que de certa forma não está errado. Ele cai no alcoolismo, e em determinado dia, ele acaba por matar a mãe e a irmã mais nova de Kyoko, e então cometeu suicídio, deixando Kyoko como a única sobrevivente daquela tragédia. Desde então, a Kyoko ela passou a viver segundo os princípios de receber pelo que se paga, comer ou ser comido, matar ou ser morto, e priorizar a si mesma antes dos outros, pois ela acreditava que, se ajudasse alguém, isso só pioraria as coisas. E meio que ela se vê na Sayaka, ela vê que a mesma tá indo pelo mesmo caminho. A Sayaka, ela até mesmo entende o lado da Kyoko e compreende melhor a pessoa dela, mas ela não concorda com aquele seu ponto de vista. A Sayaka ainda mantém a sua visão de mundo meio muito preto ou branco, certo ou errado, sem considerar um meio termo nas questões. Antes disso, antigamente tinha uma fan-dublagem aqui no YouTube dessa cena da Kyoko na igreja, e eu tenho certeza que ela foi derrubada por copyright, infelizmente. E provavelmente virou Lost Media. Se vocês souberem de algo, falem aí pra mim, por favor. E é aqui que uma jornada de autodestruição da própria Sayaka começa. Ela não consegue mais se aproximar do Kamijo por se sentir, entre aspas, impura, por se considerar um zumbi. E quando ela vê que sua amiga, Hitomi, tá gostando do Kamijo e vai se confessar pra ele, o seu mundo rui de tal maneira que chega até mesmo desejar por um momento que ela não tivesse salvado sua amiga lá no episódio 4 de Uma Bruxa. E por mais que seja um pensamento intrusivo, da qual ela mesma tem repulsa, isso mostra o quão humana a Sayaka é. Acho que o problema aqui não é não consigo chegar no menino que eu gosto, como muitos pensam. Acho que está muito mais ligado ao fato desse pensamento da Sayaka entrar em contraponto com todo o ideal de justiça que ela carrega. Diante disso, é mostrado diversas cenas da Sayaka enfrentando bruxas e lutando de uma maneira inconsequente. Isso fica bem evidente quando ela tá lutando contra a Elsa Maria, levando um monte de ataques e simplesmente coringando ali na hora de finalizar a bruxa.
Aquela cena é muito boa, inclusive, meu Deus do céu. O maior problema disso tudo é que a Sayaka meio que parou de purificar a sua Soul Gem. Ela começa a afundar cada vez mais, tratando a si mesma como uma mera ferramenta da justiça, ignorando seus próprios sentimentos e não dando o seu devido valor, chegando até mesmo a machucar a sua melhor amiga. E o que vai selar o destino da Sayaka de verdade é quando ela está no metrô e vê dois caras idiotas tratando suas mulheres como meros objetos, e isso faz ela enfim surtar. E em uma conversa que ela tá com a Kyoko em uma espécie de shopping, ou então de um metrô, eu não sei bem ao certo, ela começa a desabafar. É verdade que salvei algumas pessoas, mas também deixei o meu coração ficar cheio de ódio e ressentimento, tanto que eu magoei até minha melhor amiga. Você pode desejar tudo de bom a alguém, mas não pode evitar de desejar tudo de mal a outra pessoa. É assim que as garotas mágicas funcionam. Eu fui mesmo uma idiota. E quando sua Soul Gem fica totalmente turva, quando a Sayaka vê que se afastou dos seus ideais de justiça e chega ao clímax da sua autodestruição, sua Soul Gem se colapsa e se transforma em uma semente de rancor. E assim, nasce uma bruxa. Sendo esse o maior segredo das garotas mágicas aqui. O Kyubey enganou todo mundo. E ele não passa de um rato frio, sem sentimentos, e que não se importa com o sentimento alheio das outras garotas. De qualquer forma, a Sayaka pra mim é a personagem mais humana que se tem nessa obra. E é até mesmo fácil de se identificar com ela. Ela tenta fazer o bem, mas não consegue lidar com o peso disso tudo. Mas apesar da autodestruição e da teimosia da Sayaka em manter os seus ideais, ela faz com que aconteça uma mudança na garota egoísta que é a Kyoko, que passará a lutar por outra pessoa. A princípio, a Kyoko começou a ver muito de si mesma no passado da Sayaka, e só queria que a mesma não cometesse o mesmo erro que ela cometeu. Ela desejou que ouvissem o seu pai, e isso só trouxe o fim de sua família. E a Sayaka meio que caminhou pelo mesmo caminho, desejou a cura do cara que ela gostava, para no fim das contas não ser capaz nem de chegar perto dele, e ainda perdê-lo para Hitomi, sua amiga. Como eu disse, a Kyoko até se solidariza com sua antítese e conta sua história pessoal para mostrar que ambas não são diferentes. E você vê lá no episódio 9 a sua mudança, quando ela decide enfrentar a bruxa Octavia, que é a forma da bruxa da Sayaka. E ela nota algo e fala para a Homura: você precisa se concentrar naquilo que significa mais para você e proteger isso até o fim. É engraçado. Durante todo esse tempo, eu pensei que eu estava fazendo isso mesmo. Ela percebe que, na verdade, ela só viveu na busca pelo prazer e na evitação da dor. E que esse prazer não era o que ela realmente a satisfazia. E com isso, ela faz um último sacrifício com um ataque suicida para derrotar a bruxa e garantir que a Sayaka não ficaria sozinha. Enfim, né, rapaziada? Que casalzinho gay! A end desse episódio até muda novamente e é chamada And I Am Home, cantada pela Sayaka. E eu não vou mais me estender nesse tópico, mas deem uma olhada nessa música e na sua tradução. Agora nós temos aqui Madoka Kaname, que aqui na série ela tem muito mais um papel de observadora, já que ela em si não tem um objetivo no anime. Ela está tentando decidir se vira ou não uma garota mágica. Inclusive o Kyubey faz questão de encher o saco dela com esse papo de se transformar em garota mágica e também de que a Madoka tem talento para a coisa. E mesmo vendo isso tudo que acontece ao seu redor, com as suas amigas, ela ainda fica com essa dúvida, porque ela sente que não tem um propósito no mundo e que poderia usar o seu desejo para ajudar alguém, porque esse é o tipo de pessoa que ela é, alguém que se jogaria na frente de um carro apenas para salvar um gato. Inclusive, ela vai até mesmo com a Hitomi lá no episódio 4 para tentar fazer algo com aqueles caras que iam se auto-churrascar. Ela até tenta ajudar a Kyoko a salvar a Sayaka no episódio 9. Enfim, acho que deu pra pegar a ideia. A Madoka também é uma pessoa muito ingênua e idealista, mas isso tem um bom motivo. Ela tem uma vida privilegiada. A Madoka nunca sofreu com a perda, por exemplo. Ela mora numa casa boa, ela estuda em uma boa escola, ela come bem todos os dias. E mais importante, ela não tem um passado trágico e traumático como a Mami e a Kyoko. A Madoka, ela tem a opção de escolher se quer ou não ser uma garota mágica.
em vez de ser forçada a morrer. Essa vida de privilégios a fazem crescer afastada da crueldade do mundo, diferente da Kyoko, que encarou isso de frente. E toda essa idealização de garotas mágicas, ela vai sendo totalmente desconstruída para ela, à medida em que a realidade vai sendo jogada na sua cara. Mas é aquilo, isso não anula o seu desejo de ajudar as outras pessoas. E no fim das contas, depois de ter ouvido todas as garotas e suas amigas, e entender os seus sofrimentos e o sistema de garotas e bruxas, ela decide o que quer de verdade. Ela quer viver ajudando pessoas. Saltando agora para o fim, vamos falar de Homura Akemi, uma das personagens da ficção que eu mais pago pau, inclusive, e uma das mais complexas para mim, e que está diretamente ligada a Madoka ainda. A Homura no começo do anime é aquela típica personagem misteriosa, fria, antissocial e até mesmo de certa forma apática, e agindo de uma maneira toda esquisita e sempre avisando para a Madoka desde o começo sobre o risco de viver como uma garota mágica. E ela faz de tudo para que ela não vire uma, chegando até mesmo a encher o Kyuubi de bala. À medida que o tempo vai passando e os acontecimentos do anime vão se desenrolando, você começa a notar que a Homura parecia já saber de alguma maneira sobre o sistema de bruxas e garotas, como na vez que ela recuperou a pedra da Sayaka, ou então com ela insistindo em limpar a mesma, mesmo que isso significasse usar a força. A Homura também, ela sempre tem um jeito meio esquisito, sempre aparecendo em lugares simplesmente do nada, quase que se teleportando em determinadas horas, principalmente em lutas. E o Kyuubi fala até mesmo para Kyoko lá no começo do anime, que não se lembra de ter feito um contrato com ela. Tá, vamos direto pro ponto. No episódio 10 é revelado que a Homura na verdade é uma viajante do tempo, e o seu poder é voltado para a manipulação do tempo, e além disso também nos é mostrado sobre o seu passado. Em uma espécie de primeira linha do tempo, a Homura inicialmente não era alguém tão sangue frio como nos é mostrado. Ela na verdade era uma garota tímida, frágil e até mesmo vulnerável, com uma doença cardíaca que tinha deixado ela de cama, até que ela conhece a Madoka, a única pessoa até então a elogiar o seu nome. Depois de descobrir que tanto a Madoka quanto a Mami eram garotas mágicas, quando ela sem querer entrou em um labirinto, ela se sentiu inspirada pelas duas e começou a as admirar depois de salvarem a sua vida, mas principalmente a Madoka. Depois de que a Madoka e a Mami morrem para o Walpurgisnacht, que é a bruxa mais forte da série, a Homura faz um contrato com o Kyuubi, desejando o poder de voltar no tempo e salvar a Madoka. E é aí que tudo começa a dar errado. A linha do tempo acaba por resetar, e aqui as coisas acontecem de maneira diferente por causa da interferência da Homura. Ela vai enfrentando bruxas com a Mami e a Madoka, e chegando novamente naquele ponto da batalha da Walpurgisnacht. A Madoka, ela acaba por ficar com a sua joia da alma totalmente negra, e assim a sua Soul Gem se colapsa e ela se transforma em uma bruxa, sendo assim que a Homura obteve tal conhecimento. Ela reseta a linha do tempo de novo, mas desta vez ela tenta avisar pra todo mundo sobre as canalices desse rato filho da puta. Mas nenhuma das garotas acredita na Homura. Pra elas, ela tá apenas tentando fazer com que uma fique contra a outra. Só que a Madoka, ela defende ela no fim das contas. Depois disso, a Sayaka, ela vira uma bruxa e as 4 garotas restantes a derrotam. E ali no meio de um colapso mental, a Mami simplesmente mata a Kyoko atirando na sua Soul Gem e prende a Homura com seus laços. E a Madoka, ela acaba matando a Mami para que a Mami não pudesse acertar a Homura. Bem, agora nós temos 2 pessoas apenas para enfrentar o Walpurgis. E obviamente não dá bom. Mas ei, as 2 estão no chão, todas detonadas e prestes a virar bruxas e amaldiçoar esse mundo. Viva! Só que do nada, a Madoka, ela retira uma semente de rancor e limpa a pedra da Homura e pede para que ela volte no tempo para evitar que ela acabasse daquele jeito. E como um último pedido, ela pede para que a matasse antes que pudesse se transformar em uma bruxa. E a Homura faz. É a partir daqui que onde nasce a Homura que nós conhecemos, tanto o seu jeito de ser quanto na aparência. Onde ali nas primeiras linhas do tempo, ela tinha aquele estilo mais moe. E é a partir daí que ela começa a caçar o Kyuubi para pará-lo. Mas ela sempre falha porque essa praga tem vários corpos com mentes interligadas. Ela começa a dar os avisos para a Madoka sobre não fazer
fazer o contrato, e é aqui que entra aquela cena do anime. A Homura acaba se ferindo na luta contra o Walpurgis, e a Madoka, vendo aquilo e querendo ajudá-la, faz um contrato e literalmente mata a bruxa com um tiro só. Mas depois disso, ela meio que vira uma bruxa, jogando tudo que a Homura fez pro lixo de novo. E assim, ela volta no tempo de novo, e de novo, e de novo, com um total de 100 vezes até chegar na história atual. Tanto que a Homura tem uns 26 anos cronologicamente. E aqui entramos em um ponto interessante. A Homura, ela quer estar perto da Madoka. Ela quer ser sua amiga, quer ser íntima dela. Mas isso a atrapalharia nos seus objetivos. A Homura já sabe que isso faria com que a Madoka se importasse, já que ela veria suas fraquezas e a sua situação. Iria querer ajudá-la. Isso faz com que a Homura se feche totalmente e quase deixe de ligar para tudo que não envolva a Madoka. Tá, mas por que diabos o Kyubey insiste tanto na Madoka ainda? E por que ela tem tanto talento para isso? Para explicar isso, tenho que falar sobre entropia? Tá, que porra é entropia? Olha, eu tô fora do ensino médio há 4 anos. Eu esqueci praticamente tudo de termodinâmica. E pra falar a verdade, eu não lembro de nada de física no geral, que não seja força igual a massa vezes aceleração, e também as fórmulas de velocidade, como a do sorvete. Sendo bem raso aqui, entropia é um conceito físico de que a energia utilizável do universo está sempre diminuindo. Ou seja, o universo caminha inevitavelmente para o caos e para a morte. Os incubadores, vulgo Kyubey e a sua espécie, eles percebem isso e acham um jeito de parar ou então controlar isso. Nessa parada de transformar garotas em bruxas, acaba por liberar uma quantidade grande de energia. Ou seja, sentimentos negativos como o desespero são uma forma extremamente eficiente de gerar energia. O desejo realizado gera uma quantidade de esperança. Porém, isso se converte em desespero. Tá, mas isso ainda não explicou por que a Madoka é tão poderosa, mesmo sendo alguém em situação de vida normal. E é aqui que entra a ligação da Homura com a Madoka. O potencial de uma garota mágica depende da infelicidade que ela é destinada a carregar. Madoka vivia uma vida comum. Não conseguia entender por que tantos fios de destino se reuniram em torno dela. Mas agora eu entendo. Homura, não poderia ser porque você ficou voltando no tempo que a Madoka ficou com tanto potencial? A cada looping temporal que a Homura fazia, era como se fios de destino se amarrassem sobre a Madoka, o centro de seu desejo e ações. Então, no fim das contas, todas aquelas timelines de que ela morria ou simplesmente virava uma bruxa ainda afetam o seu destino. Destino esse que se convergia na protagonista. Isso é um efeito colateral da magia da Homura. Em resumo, a Homura piorou cada vez mais o destino da Madoka e transformou na garota mágica mais forte existente e também na maior bruxa do universo. Agora, o que podemos tirar disso tudo? A Homura é gay e faz tudo pela pessoa que ela gosta. Piadas à parte novamente, e partindo para o final da obra, a Homura vai finalmente enfrentar a Walpurgis e falha miseravelmente de novo. Ela fica incapacitada e começa a refletir sobre o que ela estava fazendo, sobre essa história de ficar resetando a linha do tempo e piorando o destino da Madoka, quase desistindo de tudo, até que a própria Madoka aparece e finalmente decide virar uma garota mágica. Como ela acumulou uma espécie de karma negativo, ela pode literalmente desejar qualquer coisa. E o que ela pede? Apagar todas as bruxas antes mesmo que se tornem bruxas. Um desejo que acaba por implicar em afetar até mesmo o espaço-tempo. Ela transcende a existência humana e passa a existir fora do tempo e espaço, como uma força universal de esperança e misericórdia, que purifica as Soul Gems antes delas se tornarem uma semente de rancor. E assim se cria a lei do ciclo. O, entre aspas, problema disso tudo é que como ela praticamente criou uma lei universal, o universo acabou por resetar. Ponto aqui para se elogiar é que eu não costumo gostar dessa ideia de reset de universo. Praticamente só gosto disso em Jojo e em Madoka. Summertime Rendering, por exemplo, é onde eu não gosto. Enfim, a nossa doce protagonista é praticamente apagada da existência nesse reset e vira uma deusa onipresente e todos menos a Homura se esquecem dela. Mas para ela, está tudo bem passar o resto da eternidade sozinha. Salvar
salvar as outras pessoas é muito mais importante para ela do que salvar a si mesma. Para substituir as bruxas e continuar esse sistema de coleta de energia, os espectros começam a nascer, que são manifestações do sofrimento nesse novo mundo criado pela Madoka. É um meio menos eficiente, mas ele funciona, e é mais justo que os das bruxas. O jeito no fim das contas foi aceitar aquilo tudo, mesmo que com tristeza e de certa forma insatisfeita, a Homura seguiu em frente com as lembranças da Madoka, e ciente de que ela estaria observando-a de algum lugar. A Homura inclusive fala para o Kyuubi sobre a Madoka e o sistema antigo de bruxas, algo que ele acha até interessante a princípio, mas ele não dá tanta importância. E esse seria o maior erro que a Homura cometeu. Puta merda, o efeito borboleta disso foi do cacete. Mas esse é um assunto para quando eu for falar de Rebellion. Enfim, eu não sei se eu consegui passar a ideia para vocês, mas a Homura é uma das personagens mais complexas que se tem na minha opinião, além de ser uma das minhas preferidas de toda a ficção. Eu juro que eu tô acabando. Eu só gostaria de finalizar agora falando sobre a trilha sonora do anime, que é simplesmente divina. Ela foi feita pela Yuki Kajiura, que literalmente criou uma nova língua baseada no japonês e no latim, só para esse desenho. As músicas dela sempre têm um tom bem misterioso e místico, tendo bastante uso de instrumentalização coral e orquestral. Acho que a música mais famosa dela em si é Cis Poela Mágica, que toca em diversas ocasiões. Também temos Poela Insomnio, que significa garota em um sonho, e eu até achei um comentário interessante sobre essa música, onde se você lê o nome em voz alta, ouvirá a palavra insônia, onde ligando os pontos com o anime, a Homura tem um sonho, mas não consegue dormir, ou seja, a Homura nunca realizará esse sonho. Também temos Conturbatio, que significa perturbação, confusão, desordem, ou então tumulto, e é uma música bem mais ligada a Sayaka, por exemplo. E ela também tem uma variação, chamada Decrectum, que significa decreto, determinação, sentença, ou então ordem, que ela toca justamente quando a Sayaka se transforma em uma bruxa, e puta que pariu essa música do cacete. Infelizmente, eu não sei se eu posso tocar essas músicas aqui por conta do copyright. Se der eu coloco, se não, faz o L. Ah, e vocês sabiam que fizeram uma petição online para trocar o nome da nebulosa NGC 6357 para Madokami Nebula, porque supostamente se parece com a Madoka Deusa? Bom, é como minha amiga Gabi com lápis disse. Se os gregos chamam a Via Láctea porque parece leite, por que não podemos chamar essa nebulosa de Madokami? A petição ela conseguiu inclusive 19.791 apoiadores, mas não deu em nada infelizmente. Seja como for, é isso aí rapaziada. Eu finalizo aqui dizendo que Madoka Mágica é uma das minhas obras favoritas. Eu amo essa bomba e estou ansioso pra cacete pra ver o filme de Walpurgis Rising. Oi, eu sou o Sr. Ishida da edição de novo. E eu vim pra falar que quando eu tava editando isso aqui, terminando a edição desse vídeo, lançou outro trailer de Walpurgis Rising. Olha como Deus é maravilhoso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deem uma olhada aí nos meus outros vídeos postados. Se inscreve, dá um like, passa aí no meu Instagram que tá na descrição. E tamo junto, rapaziada. Até mais.